cara morreu de medo dos jesuítas. Os caras eram poderosos demais. Espionagem, grana pra caramba, número de membros. Nossa, pra mim, os jesuítas eram os caras que iam pregar por aí, entendeu? Os caras são chegaram ninja, no Brasil aqui pra catequizar os indígenas, foram lá pro não. Japão, encheu o saco dos caras e tal. Eu achava que era isso. Eles são ninja na guerra e na espionagem, são ninjas espirituais também, porque aí é mais Jedi do que ninja, né? Porque o Inácio de Loyola, ele ensinava os exercícios espirituais. Você estuda lá os exercícios espirituais. Então, eles trabalhavam com a parte sobrenatural, mística também, da oração, de você ter dons espirituais e tal. Entra aquelas maluquices, que é um assunto muito legal. Você sabe que eu dei aula no CEP, né? Dava aula do curso avançado de operação psicológica, no CAOP. Cara, aí você entra numa área que é interessante pra caramba, que são os soldados, mundo afora, Estados Unidos, na França, Rússia, que são os soldados paranormais. Que é mais ou menos aquela história que os caras, aquela lenda lá que o Hitler também estava estudando, umas paradas assim? Tem a ver também. Então, envolve o Hitler porque, como na Alemanha eles faziam o que eles queriam, então eles faziam vários experimentos com os caras, um monte de maldade lá, porque eles não tinha ninguém para controlar. Eles aprenderam muitas coisas, como criar super soldados, por exemplo. E esses super soldados envolvem... metanfetamina. Isso, o cara não dormir, ou ele tem uma força física excepcional, mas também ele tem habilidades paranormais. Então eles conseguiram desenvolver isso. É lógico que o Joseph Mengele, o Mengele, que fazia essas coisas, depois veio pro Brasil também, só Deus sabe o que ele veio fazer aqui, né? E aí, essa galera, quando termina a guerra, os americanos, na verdade, não foi um americano, foi um alemão chamado Heinz Kissinger, que depois virou Henry Kissinger. Esse cara é Henry o caramba, esse cara é alemão da Bavária, do lugar onde os Illuminati começaram. O Heinz Kissinger, ele era um judeu alemão que fugiu dos Estados Unidos. E aí, não esqueci do Papa não, tá? O Papa tá aqui reclamando meu ouvido. Pô, e eu? Tá. Calma aí, Papa. Esse cara foi para os Estados Unidos, aí foi estudar na Universidade de Harvard, viram que o moleque era gênio, brilhante. Aí começou a Segunda Guerra Mundial, ele saiu antes da Segunda Guerra, ele viu que a Alemanha já estava ficando meio antissemita, ele saiu fora. E aí, na época da guerra, ele foi trabalhar, ele foi pra guerra. E aí o que aconteceu? Os caras, pô, meu irmão, você é alemão naturalizado americano, né? Pô, tu fala alemão fluente, então você vai ajudar a gente a conversar com os caras que a gente aprisionou. Então eles pegavam os caras grandões, os cientistas, né, os top de linha, e ele fazia a interlocução. Chegava pro cara e falou, ó, você tem duas opções. Pegar prisão perpétua ou pena de morte, ou vir trabalhar com a gente. Qual que você prefere? Tá bom. Aí o cara, acho que eu vou ficar na opção B aí. Parece melhor. Marca B pra mim, por favor. Aí ele ajudou a trazer esses caras todos numa operação chamada Operação Paperclip. Né? Quem quiser, não tem em português, se você quiser ler o melhor livro sobre esse assunto, Operation Paperclip, da Annie Jacobsen, que é finalista do Pulitzer. Cara, então eles trouxeram esses caras para os Estados Unidos e, obviamente, continuaram as pesquisas, pô. Então eles criam vários projetos ali secretos e criam um negócio chamado MK Ultra. Por que é K? É Mind Control, mas por que é Control com K? Porque em alemão é com K. É com K. Então é um negócio que foi importado da Alemanha. E ali eles começam a fazer essas pesquisas para usar entorpecentes e não só isso, né? O MK Ultra, eu acho que é só entorpecente, controle mental, mas envolve o ocultismo também. Os caras misturam o ocultismo com ciência, com um monte de maluquice, puxam um monte de espírito para dentro do cara para ele ficar mais forte, ter habilidades excepcionais. Então, assim, a história é interessante pra caramba, tá? Hoje isso é altamente documentado, porque em 1973, você vê qual é o atraso da galera que acha que isso é delírio. Em 1973, teve uma comissão parlamentar de inquérito no Senado americano chamada Comissão Church. Não é porque foi numa igreja, não, é porque o nome do cara do senador era Frank Church. Então, a Comissão Church, eles estavam investigando... mais adequado, vai. A Comissão Church estava investigando os assassinatos ilegais da CIA do FBI. E aí eles esbarraram nesses documentos. Falaram, pô, que documentos é esse aqui que vocês estão alterando a mente dos caras, fazendo o cara ter múltipla personalidade? Então, se você quiser, dá pra fazer um programa só sobre isso. Esse assunto é incrível. Porra, vamos ter que marcar então. Eu trago uma pilha de documentos, não de documento, mas eu te passo uma pilha de link só de documento da CIA, pra você ver que é verdade, tá? Porque eu sei que isso soa muito delírio,
Mas assim, pessoal, eu tenho mestrado, doutorado, 3 graduações, eu sei pesquisar, eu sou pesquisador acadêmico. Mestrado, doutorado em linguística, tá? O mestrado é na UERJ, o doutorado é na Federal Fluminense. Então, eu sou pesquisador, eu sei fundamental o que eu tô falando, tá? Inclusive, minha tese de doutorado eu tirei 10 com louvor. Caralho, aí sim. Outro dia eu tava ouvindo Ed Mota, né? Aí ele fala 10 com louvor. Aí minha esposa aí, ó, lembra da tua tese? Eu falei, aí, tô dentro, lembra? Era sobre o que a tua tese? Minha tese foi interessante, tem a ver com o que a gente tá falando. O título dela é A Fé entre o Céu e a Terra, um debate entre correntes distintas do cristianismo. Tá. Eu comparei a teologia da libertação católica com a teologia da missão integral protestante e comparei a renovação carismática católica com o movimento pentecostal protestante, mostrando como eles têm uma linguagem parecida. Interessante. Entendeu? Montando ali o que um fala, o que o outro fala e achando as semelhanças dentro dos textos que eles escreveram, entendeu? Então é legal, Entendi, muito legal, interessante, tá? Para quem é cristão, então quer entender o que é isso, vale a pena. Obviamente isso me ajuda a entender muito na hora de eu estudar o Vaticano, né? Porque os caras falam assim, pô, Daniel é protestante, vai falar de Papa? Como você estudou pra cacete. Dá né? vontade de falar, eu sou doutor em linguística, então você fica quieto, não fala nada, só doutor em linguística pode usar a linguagem. Não dá vontade de fazer uma que eu falar palhaçada, eu vou falar palhaçada. Mas assim, além disso, pô, minha tese de doutorado é em linguística, mas foi sobre doutrina cristã. E eu estudei na Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro também, que é uma faculdade católica lá no Mosteiro de São Bento, fiz uma especialização em teologia medieval. Então, assim, só pra galera que fica enchendo lá, fala, pô, quem é esse cara e tal, quem ele acha que é... Eu sou bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. É protestante, mas é teologia também, né? Estudou pra cacete, né? Estudei, né? Tem que ter o popô ali, tem que estar preparado, ter. né? Pra ficar sentadinho. Na hora que levanta, fica piscando ali. Fica até dormente, né? Você levanta e fala, pô, não tô sentindo nada aqui, mas as crianças aqui tá tudo... Entendi. Dormiu tudo. É bravo, né? Você fala, pô, tô sedentário pra caramba, preciso levantar um pouquinho, pegar uma onda, né? Tu gosta também, eu né? gosto. Agora eu não lembro mais onde a gente tava. Pô, cara. aí embaralhou o meio campo. Eu lembro, se você quiser. Então vai. A gente tava falando de super soldado. Ah, é verdade. Você falou do Rito, aí me quebrou a firma que esse assunto aí tem um monte de maluquice. Então a gente pula esse pra gente falar depois, tá? Tá bom, pô, tá tudo engatilhado. Tem o Papa. A gente tá falando disso tudo por causa dos jesuítas. Isso. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o Papa Francisco chegou ao poder... Pô, ele lotou o colégio de cardeais, cara. Ele nomeou 108 cardeais, de 133 que votam, pô. Ah, entendi. Aí você, olhando esse cenário, você fala, meu irmão, já tinha um monte de progressista lá. Ele puxa mais 108. Então, dos 133, deve ter 4, só que é conservador, né? A chance de um progressista entrar é gigantesca. Então, na minha mente, estava assim, meu irmão, vai ser um progressista. E o Parolim era progressista. Parolim e progressista. O mais... casca grossa conservador ali, radical, era um tal de Erdo, que é um cara que acho que ele é da Hungria, se eu não estou enganado.